Amém, igreja? Culto de fé. Olha aí, renova a nossa fé, né? Você que está aí descreditando o valor no poder de Deus. Ele faz, viu? Vamos ficar de pé, vamos orar. Se anime, viu? É culto, você veio adorar o Senhor. Aqui não tem lugar para sono não, viu? Cuidado que teve gente que caiu na pegadinha aí terça, viu? A pegadinha do chiclete. Então, fica ligado, viu? Para você não cair em outra hoje. Amém? Fecha os teus olhos. Qual foi a motivação que você veio aqui hoje? Eu vim adorar o Senhor. Eu vim adorar o Senhor. Eu vim adorar o Senhor. Ah, Senhor, nesta noite, Pai, nós queremos declarar que Tu és Deus, Tu és o dono dessa igreja, Tu és o soberano, Tu és o eterno, Tu és o nosso Deus. Nós temos um Deus poderoso, onde Ele não é qualquer Deus, Ele não é qualquer coisa. Ele é aquele que opera tudo em todos. Então vem nesta noite, Senhor, nos visitando, vem nos agraciando com a Tua presença. Seja bem-vindo, Senhor, neste lugar. Deus, toma a vida do nosso apóstolo, da nossa pastora, de cada pastor, Senhor, de cada irmão que aqui congrega. Toma a vida daqueles, meu Pai, que estão assistindo ao vivo, Senhor. Vai visitando os lares, meu Pai, vai fazendo, Senhor. Deus, hoje nós estamos à espera do milagre, Pai. É culto de fé, Senhor. E é o Senhor quem opera milagres. E é em Ti que nós confiamos. Então vai tirando todo o cansaço, vai tirando toda a sonolência, toda a preguiça, todo o desânimo. Nos dá unção da alegria nesta noite. Nos dá um renovo, Senhor. Nos enche com a Tua presença. Queremos o Teu toque. Queremos o Teu toque. Queremos o Teu toque. Não abrimos mão. Basta o Senhor nos tocar. Basta o Senhor nos encher. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo na Tua igreja, Pai. Essa é a Tua igreja, Senhor. Essa é a Tua igreja, Pai. E nós somos igrejas do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E queremos ser visitados como igreja do Senhor. Então vem, Espírito Santo, aqui neste lugar agora. Em nome de Jesus, traz aqueles que não chegaram. Cuida, Senhor, daqueles que estão prestando serviço nesta noite. Que eles também sintam a Tua presença. Vai até o estacionamento, meu Pai, em nome de Jesus. Vai até cada salinha, Senhor. Mas faz nesta noite, Pai. Repreendido seja todo mal. Repreendido seja todo mal. Repreendido seja o roubador da semente. Repreendido seja o roubador da semente. Aqui não, aqui nós seremos cheios. Aqui nós seremos visitados. Tira as cegueiras, Senhor. As cegueiras dos ouvidos, meu Pai. Deus, tira todo o comichão no meio de nós. Tira as escamas dos nossos olhos. Mas fala conosco, Pai. Te louvamos, Senhor, te agradecemos. Engrandecemos o Teu nome. Porque Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo, 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 santo, santo. Só o Senhor é Deus. Tu és o soberano, Tu és o eterno, Pai. E é a Ti que vamos cultuar nesta noite. O único Deus, fiel e verdadeiro. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos. Hoje o Senhor me fez ler essa palavra de uma forma diferente. Acho que todos conhecem. Podeis assentar, mas hoje vai ser diferente. Hoje não é um culto comum, não é um culto qualquer, porque nós viemos cultuar a Ele. Atos 9. Atos 9, 1. A convenção de Saulo, do caminho de Damasco. Tem algum visitante? Tem visitante aí? Cadê os visitantes? Sejam bem-vindos. Tem alguém aqui pela primeira vez? Tem não? Amém, glória a Deus. Só tem crente hoje. Né, meu diácono?
Então não tem ninguém visitando. Amém. Então a palavra é para nós. Amém? Vamos ser cheios. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Olha que forte. Respirando ainda ameaças contra os discípulos do Senhor. Pediu-lhes cartas para Damasco, para sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, que os conduzisse presos a Jerusalém. Não era seita. Não era seita. Não era seita. Poder de Deus não é seita. Poder da palavra não é seita. Crescimento com fundamento não é seita. Aqui não é seita. Aqui é a igreja do Senhor. Aqui tem poder de Deus. Mas para ele era seita. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. O poder de Deus. O resplendor. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, 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 por que me persegues? Seita? O próprio Deus falando. No caminho de Damasco, uma experiência impactante dessa, o Senhor vai numa seita falar tão profundamente? Não tem como. É só no poder de Deus que ele se manifesta. É só onde tem presença que ele se manifesta. Não tem como em uma seita o poder de Deus, a não ser que ele tenha um propósito muito grande. E ele disse: quem és, Senhor? Por que ele identificou que era Deus? Por que ele identificou? A voz que falava, ele soube discernir, porque na mesma hora o poder entrou. E assim mesmo, quem era Saulo antes e quem vai ser Saulo agora? O poder de Deus entrou. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus. A quem tu persegues? Quando alguém te persegue, você estando na presença, não está perseguindo você. Não é você que está sendo perseguido. Olha, não é você. Você não entendeu. Você firme em Deus, alguém te perseguir, não é você que ele está perseguindo. A quem tu persegues, duro é para recalcitrar contra os agrilhões. E ele, temendo, atônito, disse: Senhor, olha como identificou. Entendeu que não é você que estão perseguindo? São os escolhidos de Deus. A perseguição não é contra você. A perseguição é contra o Senhor. Você não... Cadê viu que você não tem vida não? É por isso que você não tem vida. Você entendeu porque você não tem vida? Não é para ter vida não. Porque a vida dele é em você. Então não é mais você quem vive. É Cristo que está vivendo em você. Amém, glória a Deus. E ele continua: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer.
vai e eu vou te mostrar. Já começou. Vai que eu vou te mostrar. É o ide. É o ide. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, conduziram a Damasco. Ele já nem enxergava mais, porque na vida dele era necessária uma experiência profunda como essa. Uma experiência impactante como essa. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu, e nem morreu. Porque já começou a jejuar. Não comeu, não bebeu, e eu estou falando, não morreu. Ao contrário, a carne estava sendo morta. E ele estava ressurgindo, morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. É forte, né? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Oh, Deus! E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. Deixou de perseguir, passou a orar. Deixou de perseguidor para ser um orador, cheio da presença. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, é poderoso demais. E punha-se sobre ele a mão para que tornasse a ver. Culto de fé. Hoje é culto de fé. Cegueira espiritual. Não era só física. Espiritual. Quando veio, veio de vez. Quando saiu, saiu de vez. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, o terrorista, né? De muitos ouvi acerca deste homem. O que é que tem escutado? As pessoas têm ouvido falar de você. Eu me preocupo. O que é que tem falado de mim, Senhor? Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o nome do Senhor. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Você não entendeu? Aquele terrorista, aquele perturbador, perseguidor de crente, passou a ser o quê? Não, eu não ouvi. Passou a ser o quê? Por quem? Por Ananias? Por Deus. Esse é o tema, vaso escolhido. Para levar o vaso escolhido, esse é para mim, o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Aí se não é muito crente, pira o cabeção. Mas isso aqui é poder de Deus. Não precisa de muito tempo para quem quer. Basta aceitar Jesus. É na hora. O poder entrou. O poder entrou. O poder entrou e foi na hora. Quantas desculpas nós temos? Nós queremos usar de desculpa para não dar lugar a Deus. Para não fazer o que Deus manda.
para continuar sendo Saulo. Mas é uma pergunta: você quer ser Paulo ou Saulo? Porque ele era e não é mais. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi. Olha o que Deus está dizendo. Espera aí. É assim, é? Ele errou. Como o apóstolo ensina, o cartão foi passado várias vezes. Porém, e o arrependimento? Se tem arrependimento, já foi. Se tem arrependimento completo, sincero, verdadeiro, o que você vai fazer depois do seu arrependimento tem um grande resultado para Deus. As suas faturas, elas vão diminuindo do seu cartão. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho para onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E seja cheio do Espírito Santo. E naquela hora ele foi cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como uma escama. E recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Precisa demorar para se batizar? Só precisa entender o que é que você quer da sua vida. Porque evangelho é poder de Deus. Amém? Novos convertidos. Novos convertidos, amém? Evangelho é poder de Deus. E ser batizado é um privilégio. É a certeza de que eu quero estar no caminho. Precisamos muito tomar cuidado com as motivações do nosso coração. Essa foi boa. Eu quero ir para aquele lugar, eu tenho que ir, porque eu vou perseguir aquele povo, porque eu vou destruir, porque eu vou fazer. O Senhor transformou essa motivação. Mas com que motivação a gente está querendo fazer as coisas? No 2 ele fala assim: e pediu-lhe cartas para Damasco, para aquela cidade, para tocar terror ali. Só que ele não sabia o que aguardava ele. O Senhor disse: vem, eu te espero. Vem, filho amado, que eu te espero. E ele foi. Ele achou que ele ia entrar naquela cidade, ia derrubar aquela seita, ia tocar terror, ia destruir tudo. Mas ele passou a fazer parte, não daquela seita, mas do poder de Deus. Porque onde tem fundamento, tem poder de Deus. E você nunca mais é o mesmo. Na cabeça dele foi uma coisa boa a se fazer. Ele ia para Damasco, ele ia destruir tudo, a motivação dele completamente errada. E no 3, entrou a intervenção do Senhor. Entrou um resplendor de luz. Mas aquela luz era tão forte. Imagine, aquele clarão, junto com o sol. Ele não conseguiu enxergar mais nada. Eu, quando saio no sol muito forte, se eu não estiver com óculos de sol, eu não enxergo direito. Porque me incomoda a claridade demais. Agora imagine esse clarão. Porque a Bíblia relata que foi um clarão muito forte. Muito mais forte do que a luz do sol. Essa foi a intervenção de Deus. Deus não precisa de muita coisa para agir. Ele não depende da gente. O que ele não sabia é que ele andava em caminhos errados e precisava conhecer a Deus. O problema não é andar em caminhos errados. O problema é quando Deus chega na tua vida, você querer continuar
andando nos caminhos errados. Porque para Deus tem jeito. Ele perdeu a visão, ele ficou completamente cego. E por 3 dias. 3 dias. E aquele que ele estava indo matar, teve que usar as mãozinhas e a boquinha para falar agora, em nome do Senhor, eu vou te trazer vida, porque quem estava morto foi você. Eu sempre estive vivo, porque o meu Redentor vive. E teve que ser através de Ananias. Amém. Glória a Deus. Tinha que ser através dele. Imagine, Senhor, eu estou indo para Damasco. Eu vou acabar com aquela seita, com aquele pastor, com aquele povo. E o poder de Deus teve que ser através daquele povo. E quando o poder chega, e no 5 ele fala, e ele disse, quem és? Quem és? Ao mesmo tempo ele disse, quem és, Senhor? Ele pergunta já sabendo o que ele está perguntando. A quem ele está perguntando? Quem és, Senhor? É tu, Senhor, que está falando comigo? É o Senhor que está falando comigo? É só para testificar, né? Para ouvir. Quem és, Senhor? E ao mesmo tempo que ele pergunta, ele responde. Quem és? É tu, Senhor. Ele já sabia que era o Senhor que falava. Como é que você não sabe quando é Deus que fala com você? Você às vezes não quer ouvir. Nós não queremos ouvir. Ou queremos ouvir do nosso jeito e da nossa forma. Ou fazemos o nosso ouvido de mercador. Não perde tempo não. Esse é o culto. É a palavra. Aqui não é seita, aqui é igreja. Você veio buscar o Senhor. Presta atenção na palavra, porque senão você sai do mesmo jeito. E a palavra não é quem está falando, quem está pregando. Lembra de Ananias? Ananias para ele não era nada, porque ele queria destruir Ananias. Ele queria acabar com a vida de Ananias. Mas Ananias foi aquele instrumento que o Senhor mandou para curar, para tirar as escamas dos olhos, para ele passar a ter vida, para ele enxergar. Então cuidado com o teu julgamento. Cuidado com o que os teus olhos estão vendo. Cuidado com o que você quer contemplar. Cuidado. Porque quando a gente vem para a igreja, a gente vem buscar o Senhor. Eu venho buscar o Senhor. Igreja não é um clube social. Igreja é lugar de buscar Deus. Aqui é poder de Deus, aqui é presença. Então para 40 minutos para ouvir a palavra de Deus. Isso tira a nossa atenção. A gente está aqui, passa o dia todo buscando a Deus. É fácil? Não. Se consagra, gera em Deus. Porque de nós mesmos, de mim mesmo eu não tenho nada. Vim para a igreja para quê? Para dormir no culto, para conversar. Fica em casa. Eu acho que quem está em casa pode estar mais prestando atenção. Acorda para a vida, gente. Se essa palavra não está falando com você, ela falou muito comigo. Ela falou muito comigo e ela é muito forte. Mas o Senhor quer falar com você também. Paulo, ele queria usar a autoridade dele para ser cruel. Ele gostava de ser cruel. Ele amava ser cruel. E ele tinha autoridade. Ele era uma pessoa importante lá fora. E aqui a gente é quem? Porque Paulo, lá fora ele era. Quando ele chegou diante do Senhor, ele descobriu que ele não era nada. Ele diminuiu. E ele ficou caladinho 3 dias. Ele não se desesperou. Ele não se revoltou. Ele não se levantou contra Deus. Então quem nós somos? Vamos ver o que fala em Atos 26, 10 e 11. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém, com autorização do chefe dos sacerdotes. Lancei muitos santos na prisão e votava contra eles quando eram condenados à morte. Esse foi Paulo. Lançou muitos na prisão, porque o poder lá fora estava sobre ele. O poder
lá fora estava sobre ele. Eu decido, vai morrer, vai ser condenado, não tem jeito. Atos 26, 10 e 11. O poder estava sobre ele e ele decidia o que ele queria fazer com aquelas pessoas. Mas aqui é o contrário. Ele foi conduzido para o mesmo lugar. Bora, Paulo. Paulo, você caiu, você está cego. Você caiu prostrado. Se prostrou ao Senhor, porque é isso que a gente faz. Quando a gente aceita Jesus, a gente se prostra ao Senhor. E ele caiu prostrado. Bora, Paulo, levanta. Agora eu vou te levar para aquela mesma cidade que você queria tocar terror, matar todo mundo. Vamos te conduzir até aquela cidade, cego, impactado, porque ele ouviu o poder de Deus, ele sentiu o poder de Deus dentro dele. E ele foi conduzido ao mesmo destino, com uma outra motivação, completamente diferente. Ainda que você tenha começado algo errado, com pensamento contrário ao do Senhor, mas Ele pode mudar o teu destino no meio do caminho. Se permita, é no caminho. A Bíblia fala que Jesus, Ele é o caminho. Paulo, ele caiu do cavalo no meio do caminho. Ele é o caminho, você não entendeu? Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E foi no caminho que ele estava sendo conduzido àquela cidade. É no caminho que Ele te quer e não fora do caminho. Aqui a força dele não foi nada diante dos projetos que Deus tinha para ele. Tua força, minha força não é nada diante daquilo que Ele quer para a gente. Durante 3 dias, eu acredito que ele só orava, só se arrependia, só se enchia, só buscava. Não foi mais o mesmo. No 10 ele fala assim: e esteve 3 dias sem ver, não comeu, não bebeu e não morreu. Eu estou falando. Mas foi cheio. 3 dias de fortalecimento espiritual. 3 dias de busca com Deus poderosa. 3 dias para ele entender o propósito de Deus. Só bastou 3 dias na vida dele. E Deus deu uma ordem a Ananias: vai até Paulo. Vai lá até Paulo. E Deus dá o endereço. E Deus não esquece teu endereço. E Deus não esquece de você. Basta Ele falar: vai, sou eu que estou mandando. No 14 ele fala assim: e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o nome do Senhor. Ele tinha esse poder. Mas o poder que estava sobre Ananias era muito mais forte. Muito maior. Aqui era uma visão carnal. O poder dele era carnal. Vamos ver o que fala em Atos 20, 28 a 30. Cuidem de vocês mesmos e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio. Ele comprou. Ananias cuidava do que ele comprou. Ele me comprou, ele te comprou com o preço do próprio sangue dele. O nosso sangue, ele não serve para nada, mas o sangue de Jesus, ele tem um poder muito grande, muito grande. E no 17, aí aqui, no 15,
é o tema. O vaso escolhido. Para a sociedade, ele era um lixo. Ele não servia para nada. E é assim mesmo, quando nós chegamos diante do Senhor, para muita gente, a gente não serve para nada. A gente não vale nada. Mas Ele olha para mim, para você e diz: você é o vaso escolhido por mim. É o vaso escolhido. Como assim, Senhor? Ele te escolheu. Ele fala. A nossa referência dele para nós é: você é o meu vaso escolhido. Eu te escolhi. Vai entender, Deus. Eu não quero entender, porque não é para entender. Não é para entender, é só para me submeter. O vaso escolhido. O Senhor Jesus que te apareceu, ele nem estava lá, no caminho onde vinhas, me enviou para tornar-te a ver. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheio do poder de Deus. Seja cheia do poder de Deus. É isso que você quer? Ele faz. Depois que Deus mostrou para Ananias o propósito dele na vida de Saulo, ele entendeu o propósito de Deus. Ele entendeu. Aí nada nem ninguém parou ele. E no mesmo instante foi cheio. Foi cheio. Foi cheio. Foi cheia. Foi cheia. Você quer ser cheio? Eu quero. Eu quero transbordar da presença do Senhor. No seu estado natural, ele era uma pessoa inteligente e muito capaz. No seu estado natural. Só que quando a gente chega para a presença do Senhor, Ele não pede o teu diploma. Ele pede o teu caráter. O teu diploma não vai significar nada. Mas e o teu caráter? Esse é o teu diploma para Deus. Ele vai te pedir o teu caráter. Deixa eu formar o teu caráter. Ô, Edna, olha, deixa eu formar o teu caráter. Paulo, quando ele caiu daquele cavalo, ele caiu e ele perdeu tudo. Ali a força humana caiu por terra. Antes de Tarso, agora de Damasco, de Deus. Saulo de Tarso. Saulo de Deus. Paulo de Deus. Até o nome ele muda. Até o nome ele muda. E os argumentos servem para quê? Nada. Serve para nada. Com Deus não vai adiantar. E ele passou por tanta coisa, por tanta coisa, por tanta coisa. Por tanta situação. E hoje ele é um exemplo para a gente. A história do apóstolo Paulo. Você começa a ler a palavra do Senhor. E você não se apaixonar. Eu falei, meu Deus, sabe o que é um vaso? Você é um vaso escolhido para mim. Você é um vaso escolhido porque eu te escolhi. Não foi o homem quem te escolheu, fui eu que te escolhi. É vaso escolhido. E ele te fala hoje, você é um vaso escolhido para mim. Eu te escolhi. Fui eu que te escolhi, mas não vale nada, mas eu te escolho. Mas não serve para nada, mas eu te escolho. Mas ninguém quer, mas eu te quero. Eu te quero porque você é para mim um vaso escolhido de Deus. Então entenda, vaso, quando Deus escolhe, acabou. Não tem mais vida, né, viu? Que não tem mais vida, não. Tá fazendo um bocado de meme meu, viu? A igreja começou a crescer, e cresceu, e cresceu, e cresceu, em avanço, em crescimento, em obra. Entendeu? Porque Satanás quer olhar e dizer,
Onde é que você congrega? Numa seita? O que é seita? É falar de Jesus? É fazer a obra que o Senhor fez na vida dele? Isso é seita? Fundamento é seita? Verdade da palavra é seita? O que te levanta é seita? O confronto? Deus não te olha como as pessoas te olham. Agora, quando você chega, como ele disse a Ananias, vai, Ananias. É as tuas mãos, viu, Ananias? Se perguntasse a Paulo, ele estava indo para tirar a vida de Ananias. Era um nada para ele. Era um nada. Quem? Aquele ali, profeta? Pastor? Não, eu acho que eu sei mais do que ele. Eu acho que eu faço mais. Porque lá fora, para o mundo, ele sabia. Ele tinha poder. Ele era. Mas quando ele chegou na presença do Senhor, a primeira coisa é ficar cego. Está achando que é alguma coisa? Vai ficar cego. 3 dias. E ali Deus já começou a fazer a obra. E lembre-se que você é um vaso escolhido. É um vaso escolhido. É um vaso. Fala aí de bem alto. Eu sou um vaso escolhido pelo Senhor. Amém? Coloca isso na tua mente. Você é um vaso escolhido pelo Senhor. Nós somos um vaso escolhido pelo Senhor. E essa igreja cresceu. E por que Saulo queria ir naquela igreja em Damasco para destruir? Pense aí, que loucura o que é o evangelho. Primeiro uma pessoa. Daqui a pouco já tem 10. Daqui a pouco já tem 100. Daqui a pouco já tem 1000. Daqui a pouco já tem 3000. Daqui a pouco já está enviando. Já está fazendo. E é muita loucura. O que é isso? O que é isso que eu não consigo entender? Não entende porque não tem o Espírito Santo. Não tem o poder de Deus para entender. Mas isso é o poder de Deus. E está crescendo. E quanto mais se levantar, mais vai crescer. Quanto mais se levanta contra a igreja do Senhor, ela vai crescer. Ela cresce. Porque o crescimento vem dele. O crescimento é para ele. Ele é que permite esse crescimento. E quando você vai ver, como assim? Tantos. E é desse jeito mesmo, e vai perder o controle, viu? Porque o envio já começou. O envio já começou. E já está crescendo. E já está crescendo. E já está crescendo. Fundamento tem. Palavra tem. Poder de Deus tem. É o que mais tem. É o poder de Deus. Se não tivesse, olha quantos ex. Nós somos ex. Somos ex. Alguma coisa. Hoje, aqui são poucas pessoas que nasceram, cresceram no Evangelho e nunca se desviaram. É um privilégio muito grande. Né, Nathalie? Vai criar bebê assim, né? O bebê. Agora é crente. Cristã evangélica, como Bia fala. Não tem mais volta. Isso que você está sentindo é o poder de Deus. E cada dia mais você vai querer mais. Você vai querer mais. Porque está entrando. Esse alimento é tão bom. Eu estou gostando tanto. Ai, se eu pudesse eu nem ia embora. Se eu pudesse eu nem ia embora. Esse é o poder de Deus. E quando vai é para fazer discípulos. E quando é enviado é para ter crescimento. É para Ele. É para Ele todas as coisas. Nada é sobre nós. E Ele decidiu no coração. Lá atrás.
ser um perseguidor, ele também decidiu no coração ter o caráter dele forjado por Deus. É decisão. Eu decido mudar. Eu estou escutando que é para eu mudar, mas eu só vou mudar se eu quiser mudar. Se eu não quiser, eu vou continuar sendo um perseguidor cruel e avarento. Cuidado com a avareza. Os avarentos, eles são cheios de argumentos. E eles não conseguem ver a glória de Deus. Por quê? Porque não é problema seu. É para quê? Aliás, nem pergunta. Eis-me aqui. É assim, tira o porquê. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Atos 9, 10, 22. Vamos ver o que fala. E a Bíblia diz que essa luz era muito forte, era muito forte, era muito forte. Mais forte que o brilho do sol. Sabe esse sol? Porque agora acabou o verão. Hoje, eu dei tanto glória a Deus, Senhor. Não estou murmurando, não. Atos 10, 22. Vamos ver o que fala? E Saulo, porém, se esforçava aqui. Cadê mídia? Bota aí, por favor. Perdão. Espera aí. Atos 9, 10 ao 22. 9, 10. Atos 9, deixa eu ver se eu anotei a referência certa. 9, 10 ao 22. Ananias, aqui estou, Senhor, respondeu. Pode continuar, até o 22. E o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita. E pergunta por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias. Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que lhe voltasse a ver. Ananias respondeu, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito. Tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocavam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias, vá, este homem é instrumento que escolhi para levar o meu nome, vai entender as coisas de Deus, diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante de todo o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi e entrou na casa, impôs as mãos e Saulo disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. E logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Não perdeu tempo. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir Jerusalém? Aqueles que invocassem o nome do Senhor? Até 22.
e não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os inimigos e os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Esse foi o papel dele. Foi isso que ele fez. Quando a luz chega, as trevas têm que recuar. A luz foi tão forte, ele caiu do cavalo e ficou de joelhos no chão. Ninguém que encontra Jesus consegue ficar de pé. Oh, a presença dele é tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que se você ainda não sentiu esse poder, é porque a presença ainda não entrou. Você só está vindo para a igreja. Você consegue ficar de pé com o poder de Deus? Você consegue ficar de pé com o poder de Deus? Não dá. Lembre-se, quem mexe com você vai mexer com Deus. O maior milagre é uma vida transformada por Deus. Ele foi abençoado pela vida de quem ele queria matar. Para nós, ele era tudo isso. Mas para Deus, vaso escolhido. Não desista de quem Deus não desiste. Você já desistiu. Quem te falou que Deus desiste? Vamos ver o que fala 2 Timóteo. Só para fechar. Do 4. 2 Timóteo 4. Do 6 ao 8. Você desiste? De quem Deus não desistiu? Desista não. Ele não desiste assim fácil. E ele sofreu por causa do Evangelho. E quem disse que ele não padeceu? E ele foi preso. E ele foi morto. E ele foi condenado. Mas ele na prisão também teve experiências poderosas e impactantes. Onde aquelas muralhas, aqueles muros vieram ao chão. Eu já vou ler daqui a pouco. Os muros vieram ao chão. Porque ele estava falando e pregando o ID do Senhor. Ele foi preso por causa do Evangelho. Ele foi chicoteado por causa do Evangelho. Ele passou de perseguidor, passou a ser perseguido pelo poder de Deus. Estão perseguindo os crentes, né? Se é pelo Evangelho. Estão te dando que nomes? É pelo Evangelho? Estão falando o que de você? É pelo Evangelho? Sai da frente. Já viu quantos cristãos são perseguidos? As pessoas se incomodam porque você sai da sua casa. Pode sentar só um pouquinho. Observe. As pessoas se incomodam porque todos os dias é segunda monte, é terça culto, é quarta ciclo de oração, é quinta culto, é sexta monte, é sábado programação, é sábado viagem, é sábado, é domingo de manhã, é domingo de noite. Eu acho interessante que quem fala nunca foi lá. Quem fala não vai lá. Mas quem fala se incomoda porque você faz. Está perseguindo o crente? É corajoso. Na vida de Saulo,
tinha um propósito. Olha que experiência. Chegava para evangelizar Timóteo, criança. Quando voltava, servo, meu servo amado, meu fiel escudeiro Timóteo se converteu. Eu não estava lá, eu não ia todo dia lá, mas quando eu voltava anos depois, o poder de Deus entrou nessa casa. Era avó, mãe, filho, poder de Deus. Paulo, esse Paulo, que foi preso porque evangelizava em praça pública, e ainda assim na prisão, ele atraía a presença do Espírito Santo, aquele brilho que derrubou ele, aquele brilho entrou nele, aquela luz resplandecia, e todo mundo queria aquela luz perto, e até os guardas paravam para se deliciar na palavra do Senhor, nas experiências de Saulo, de Paulo. E o muro faz nada, ele cai, porque não vai ter muralha diante de você. E aquele muro caiu, aquelas cadeias vieram ao chão. Qual é a cadeia hoje que precisa ir ao chão na tua vida? Quais são os cadeados que têm te prendido? Na vida dele, todos foram ao chão. E quando ele viu aqueles guardas desesperados, calma, eu estou aqui. Porque o crente não se desespera, ele confia. Ele não faz nada, porque ele tem um Deus que faz por ele. E aquilo que ele pretendia fazer, arrancar, o que ele fazia na verdade, arrancava as pessoas de dentro de casa, jogava na rua, saía arrastando o cavalo, chicoteava. Ele passou a viver um monte de coisas que ele fazia, mas ele continuou fazendo o ID do Senhor, porque o que importa é o que o Senhor quer fazer através de você. E ele faz grandes coisas. E vamos ver o que fala em 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. E o tempo da minha partida está próximo. Ele já sentia. Combati o bom combate, terminei a corrida, na minha tradução fala carreira, e guardei a fé. Combati o bom combate. Ele fez tudo por amor do Evangelho. Ele não parou por amor do Evangelho. Ele não desistiu, ao contrário, ele ganhou força. Ele ganhou poder, ele ganhou unção, ele ganhou vidas. Ele ganhou vidas, e foram muitas vidas, e ele deixou de ter vida própria, e ele passou a viver a vida de Cristo nele. Ele não tinha mais casa, ele não parava mais. E por que você se incomoda com quem está fazendo a obra? Ele só viajava, mas não era uma viagem turística. Era uma viagem para ganhar vidas. Quando você sai de dentro da sua igreja para fazer uma viagem missionária, você não está indo passear. Vai ter lugares que talvez você nunca conheça aquela cidade. Por que você não está indo no passeio turístico? Você está indo para ganhar vidas. E isso é o que importa. É o poder de Deus. Mas hoje o que é que te falta? Está te faltando o que para Paulo? Faltava mais nada. Porque o nome dele, o Senhor, mudou. O poder de Deus entrou. E ele nunca mais foi o mesmo. E ele morreu, apaixonado por Jesus. E ele morreu tendo a certeza e a convicção da salvação eterna.
E ele morreu cada dia feliz em fazer o ID, sem reclamar. Ele não era muito intenso lá no mundo para as coisas que ele fazia? Por que vai ser menos com Deus? Às vezes a gente é tão intenso no mundo. E quando a gente chega na presença, ai, estou cansado. Morte. Morte espiritual. E tem muitos crentes dentro da igreja morto. Por qualquer coisa, não quer fazer mais nada. Não tem prazer, não tem o gozo do Espírito Santo. Hoje é culto de fé. Hoje é culto de fé. A tua fé precisa ser renovada hoje? Parece que quando a gente fala de fé, a gente fala de poder. É poder de Deus. A tua fé precisa ser renovada hoje? A minha foi muito bem renovada. Porque quando eu ouvi essa palavra, para você, Ele é para mim Ele é um vaso escolhido. É um vaso, o Senhor te escolheu, fica de pé. O Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu hoje. Você não entendeu, não? Você é um vaso escolhido. Você se sente um vaso escolhido? Você se sente um vaso escolhido? Ou só está falando? O que te falta para ser completa em Deus? Falta alguma coisa? Te falta alguma coisa? Ou tem tudo? O poder de Deus entrou? Está se sentindo frio? A chama não pode se apagar. A chama não pode se apagar. A esperança não pode morrer. A tua fé tem que se fortalecer todos os dias. Te falta o quê? Se tem alguém que está precisando hoje receber renovo de Deus, já vamos finalizar o culto. Vem aqui na frente e receber a oração. Deixa eu te ensinar uma coisa. Às vezes a gente está muito preocupado com quem está olhando. Saulo, ele não ficou preocupado quando ele sentiu a glória de Deus. Ele estava com outras pessoas junto com ele, onde eles pretendiam destruir aquela cidade. Mas hoje está te faltando o quê? Está firme, está forte? A fé está renovada? Amém. Eu vou finalizar o culto. Glória a Deus que estamos todos fortalecidos em Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Vamos finalizar o culto. Tem aniversariante? Cadê os aniversariantes? Quero agradecer a Deus pela vida do nosso apóstolo, pela vida da nossa pastora. São vasos escolhidos. São vasos escolhidos do Senhor. Eles são vasos escolhidos. A nossa liderança são vasos escolhidos do Senhor. Paga preço. Está lá até quando você não está. Ora até quando você não ora. Faz até quando você não faz. Acredita valor até quando você não acredita. E eu quero agradecer a Deus, porque são os maiores impulsionadores em nossas vidas. E Ele diz: vai, faz, em nome do Senhor. E as coisas acontecem. E o nome do Senhor é exaltado. O nome do Senhor é engrandecido. E essa palavra falou demais comigo. Porque a Bíblia, quando fala de vasos, são vários tipos de vasos. Mas aqui foi o improvável. O que ninguém iria escolher. O que ninguém queria. O que ninguém não dava nada. O que todos jogavam. O que todos, quando ouvia falar, não queria chegar nem perto. Eu imagino o povo recebendo a notícia. Está vindo
Saulo, sai da frente. Mas também mudou para, olha quem está chegando, Paulo. Olha o poder de Deus chegando através da vida dele. Cadê? Tem aniversariante?